pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez nós estamos aqui para fazermos a nossa leitura diária desta quarta-feira. E a nossa leitura diária desta quarta-feira é concernente à nossa lição de número 9, onde estaremos estudando neste próximo domingo, dia 3 de março de 2024. E tem por título a lição de número 9, Remindo o Tempo. E a nossa leitura diária desta quarta-feira, ela se encontra, o comentarista colocou para nós aqui, para nossa meditação, no livro dos Salmos, de número 40, verso de número 1. E o título da nossa leitura diária nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor. Nós estaremos meditando aqui na santa e gloriosa palavra do nosso Deus, que nos diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje: Esperei com paciência pela ajuda de Deus. O Senhor, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quando nós vimos aqui esse salmo, onde Davi agora vai clamar a Deus por livramento. E nós vimos aqui que o salmista, um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus, ele conhecia o Senhor, Davi sabia o Deus que ele servia. E eu creio aqui que Davi agora, diante de situações que ele se deparava, contra seus inimigos, momentos de angústia, ele agora vai clamar a Deus, e dizer, ele aqui vai afirmar, e lembrar que ele, esperou com paciência pelo Senhor. Então Davi, ele esperou o tempo de Deus, Quando nós olhamos aqui para este texto sagrado, um texto muito lindo, e nós vimos aqui que esperar com paciência não é para todo mundo. Nós sabemos que para esperar com paciência no Senhor, primeiramente, primeiro ponto, a pessoa tem que confiar em Deus. Porque se ele não confiar em Deus, ele não depositar a sua confiança no Senhor, ele não vai conseguir esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A palavra de Deus tem várias referências, a Bíblia Sagrada, a respeito deste assunto. Então, quando nós olhamos aqui, Orlando Boyer, ele vai nos trazer aqui o significado da palavra paciência. O que é paciência segundo Orlando Boyer? Virtude que faz suportar os males com resignação, qualidade daquele que espera com tranquilidade. Então, a pessoa que ele é paciente, que ele sabe esperar, ele não vai desesperar, mesmo diante da situação que ele está, passando. Pode ser um momento muito difícil na sua vida. Porém, ele sabe que acima de tudo há um Deus que age no momento certo, um Deus que faz todas as coisas no seu devido tempo. A palavra do Senhor vai nos falar, nos dizer e afirmar que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, para todo propósito. Então nós vimos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo do Senhor. E no tempo dele, ele vai agir, da melhor forma. Então, que possamos aprender, com Davi, um homem que foi segundo o coração de Deus. E ele sabia esperar no Senhor. Nós vimos que este salmo aqui vai deixar bem claro, ele vai dizer, nessa versão que nós lemos, olha só, esperei com paciência pela ajuda de Deus.
O Senhor, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Que coisa tão maravilhosa! Quando o crente ele confia em Deus, ele sabe que Deus ele vai responder o seu clamor, mas não no nosso tempo. O que nós devemos entender, o que nós devemos saber e ter a certeza que Deus ele vai agir no tempo certo, no tempo dele e não no nosso tempo. Pois a palavra também do Senhor nos afirma que os pensamentos de Deus não são os nossos. Os seus pensamentos estão muito mais elevados do que os nossos. Então que possamos aprender a confiar, a esperar no Senhor, a saber que Deus ele vai agir no momento certo. Quando nós entregamos o nosso caminho a Ele, pode ter certeza que Deus vai agir, mas porém no seu tempo, nós devemos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E quando nós entendemos, como aqui o significado de paciência, que Orlando Boyer vai nos trazer, aqui, paciência é uma virtude, daquele que sabe suportar, justamente suportar as adversidades e esperar em Deus, principalmente nas adversidades. Que possamos a cada dia trazer isso para a nossa vida diária, que possamos clamar ao Senhor, e também esperar, saber confiar nele, porque somente espera no Senhor verdadeiramente aqueles que confiam no Senhor, porque quando ele sabe o Deus que ele serve, como o salmista Davi, então que nós possamos também, confiar no Senhor, porém com paciência, com tranquilidade, saber que Deus no seu devido tempo ele vai agir ao nosso favor. Que Deus abençoe a todos mais uma vez. Continue conosco, nos acompanhando através do nosso canal ADENAC Combinado Tocantins. Os nossos vídeos, da nossa EBD, Escola Dominical, leituras diárias, as pré-aulas com os nossos pastores presidentes. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma maravilhosa. Fiquem todos na paz do Senhor.